Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, estamos em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Tarcísio, advogado especialista em direito do consumidor. Boa noite, Tarcísio, obrigado por estar aqui conosco, tá gravando mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. Para começar, eu sempre peço para o nosso convidado se apresentar, falar um resumo da sua carreira, da sua trajetória, para a gente dar continuidade nos assuntos. Beleza, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade de estar trazendo mais uma história aqui no canal, que, pelo que acompanha, é muito importante, até para, né, gratificar e dar impulso para todo mundo que assiste ali, né? Eu sou Tarcísio, né? Sou advogado, sou especialista, sou pós-graduado em advocacia contratual, responsabilidade civil e pós-graduado também no Código de Defesa do Consumidor, e especialista em juros abusivos desde 2009, né? Estou na área da advocacia, e também em holding familiar. Então, essa aí é a minha trajetória. Comecei ali com algo totalmente nada a ver com direito, que um pouquinho mais para frente eu vou explicar, mas eu vim de uma cidade, né, do interior do Nordeste, de Alagoas, por mais que o meu sotaque não pega, né, que hoje eu vou chutar mais ou menos aí, o nome dela é Campestre, em Alagoas, tem mais ou menos uns 8 mil habitantes, é bem pequena. E aí, com as propostas da vida, né, a gente acabou vindo para o Rio de Janeiro e conseguimos conquistar nosso espaço aqui. Essa é até a próxima pergunta, né? Assim, como começou sua trajetória no direito? Sempre quis ser advogado ou isso surgiu assim no caminho? Como é que Não, foi? na verdade, a advocacia que acabou me escolhendo. Entendeu? Foi algo que, de fato, eu não esperava. A minha trajetória, ela foi... Eu digo que, assim, a gente vai vivendo e vamos tendo as nossas próprias oportunidades. Então, minha vida, né, minha família, ela já é de empreendedorismo. Então, a gente já tinha... Eu trabalhava na verdade, com 14 anos em uma banca de jornal que era da nossa família, e ao mesmo tempo a gente tinha um bar. E aí, eu com 14 anos, era banca de jornal, às vezes 5 horas da manhã recebendo jornais, para de tarde estudar e no retorno da escola, de noite ir para o bar. E foi esse fluxo. Até que chegou um ponto que a gente estava ficando muito cansado e meu pai, olha, vamos mudar essa nossa trajetória, vamos tentar outros horizontes. Aí foi onde eu comecei minha carreira militar, né? Fui voluntário para a Brigada Paraquedista, servi a Brigada de 2007 até 2013, salvo engano, e dali que vem a ironia do destino. Eu já tinha uma prática muito boa na área de TI, né, na área de informática, e era a área que de fato eu dominava. Inclusive, assim que eu incorporei na brigada, a gente colocou todo o quartel dentro da época que não tinha na parte do Wi-Fi, né, na high-tech. E ali a gente começou a botar o quartel inteiro já na parte de informática, onde o próprio quartel eles acabaram custeando a minha faculdade de TI. Caramba. Então, assim, nessa área ali, comecei a fazer a faculdade de TI e me especializei na área, só que aí veio o YouTube. Começou a explicar como é que fazia as coisas e ali eu verifiquei que ou a gente pegava uma empresa de fato que precisava de um programador de bastante consistência, só que o mercado estava cada vez desvalorizando a mão de obra na parte de TI. E ali, como eu estava em um setor, né, numa seção que se fala dentro do quartel, ao qual te deixa próximo da área do direito, que no caso era a segunda seção, e também a parte de justiça e disciplina, eu comecei a gostar dessa área. E também começou a apertar o quê? A área financeira também. E ali foi onde eu comecei a abrir mais um pouquinho meus horizontes para o lado do direito, tanto na parte da justiça e disciplina do quartel, que acabou me dando aquele gostinho, só que eu nunca tinha pego no livro de direito. Nunca. E sim de TI. E, posteriormente, eu tinha financiado um veículo, na época, no meu nome, e eu passei por uma certa dificuldade de pagar as parcelas daquele veículo. Financiei de 48, paguei X parcelas e paguei num valor bem reduzido. Foi ali onde que me deu estalo na parte do direito. Primeiro, eu tinha chamado, né, uma pessoa para distribuir o processo e onde esse advogado falou, cara, não é só distribuir. Você tem que fazer a petição inicial, vai ter uma contestação da parte do banco, depois você vai ter que fazer a réplica. Eu falei, não, eu faço tudo isso daí, só que eu não sabia. Você quis montar o processo, Eu não é isso? montei o processo.
Ele não queria, ele não acreditava, até porque, até hoje em dia, por mais informações que nós temos, é um pouco complicado essa parte do direito bancário. Só que eu tinha duas soluções. Ou eu resolveria o problema, ou eu entregaria o carro para o banco, porque eu já estava com as parcelas atrasadas. E como eu já era da área de TI, da informática, eu sabia pesquisar. Foi onde eu comecei a pesquisar, montei a petição inicial, dei para essa pessoa fazer a distribuição do processo, distribuiu e no final veio o resultado, que foi o que precisava. Salvo engano, na época eu estava devendo em torno de R$ 28.000 e consegui quitar por 5. Meu Deus. Aí foi dali que veio o estalo. Ou seja, eu estou falando isso numa época de 2008, que quase não tinha informações nenhuma. Pois é. Porque naquela época você não tinha a facilidade que tem hoje, Não TikTok, tem mesmo. os vídeos curtos explicando muitas coisas, né? Hoje na verdade, antigamente era muito difícil de você ter vamos dizer, uma fonte de pesquisa fácil de pegar. Então, eu montei, deu certo, ali foi o que me deu estalo. Olha, hoje, vamos dizer, no direito bancário, na época, né, quem de fato não tem uma parcela atrasada, quem de fato não está com veículo com risco de busca e apreensão. Exatamente. Ali eu falei, opa, vou largar a área de informática e vou começar a focar. Dei uma proposta para essa pessoa que fez a distribuição inicial do processo, fizemos uma parceria e da onde que veio encaminhar todo o meu know-how. Ficou trabalhando, ele era advogado, né? Hoje é ainda advogado, tá? Só que assim, eu comecei a fazer tudo. Entendi. Como eu já tinha o know-how da informática, eu consegui fazer tanto a petição inicial quanto a própria réplica, né, que a gente fala, e todo o andamento processual até do início ao final. Então, de fato, como eu não era, eu precisava de alguém que assinasse para distribuir. Para representar, exatamente. Entendeu? Então, assim, foi ali onde começou toda a minha trajetória. Depois disso que você foi fazer a faculdade de Direito? Depois disso, foi fazer a faculdade. E também, devido à minha esposa, na época, dar aula na faculdade, eu tive isenção ou seja, das duas faculdades que eu fiz, eu tive a isenção. Uma por causa do quartel e outra por causa da minha esposa que dava aula dentro da faculdade. E aí foi onde que, assim, fui beneficiado por parte, né, devido à parte financeira de você ter a isenção já é muita coisa. Né? Naquele ano que a gente estava, era tudo muito caro, né? E foi onde comecei ali toda a minha trajetória. Então já entrou na faculdade, você entrou primeiro na área do direito para depois para a faculdade propriamente dito, né? Já tinha essa vivência. Eu, na verdade, já entrei na faculdade com o escritório funcionando. Caramba! E aí a gente já tinha contratado mais outros advogados, porque, como te disse, a demanda, né, muito grande, e ali a gente praticamente, eu te falo que fomos pioneiros nesse tipo de ação. Começamos aqui, o meu processo foi distribuído no Rio, fomos para São Paulo, uma metrópole surreal, explodiu, e o negócio começou a funcionar, e aí contratamos mais advogados, mais equipes, mais assessores jurídicos, e a gente está aí. Né? Já tem até outras perguntas fora do coisa para fazer, até relacionada a mim também, mas vamos lá. Agora a gente vai falar dos patrocinadores. Primeiro aqui o Colégio Curso El Shaddai, vai aparecer aí na telinha de vocês. O Colégio Curso El Shaddai, ele tem turmas do maternal até o 9º ano, já estão com matrículas abertas para o ano de 2026, uma escola que tem um ensino de excelência, tá? Se você é da região do município de Nova Iguaçu, pode entrar em contato, tá aí o @ deles, tá bom? Para poder estar tendo mais informações. E Adriana Joias, tá? Para você que está necessitando aí de uma renda extra, que deseja vender, né? Trabalhar revendendo joias, prata, né? Que é o forte deles, tá bom? A gente está aqui o site, o @ deles também, tá? A loja física fica no centro do Rio de Janeiro. Então, se você está precisando aí de um dinheirinho extra, essa é a oportunidade. A gente agradece aí também ao Colégio Curso El Shaddai e a Adriana Joias pelo patrocínio e parceria. A próxima pergunta aqui, na verdade, você já respondeu, né? Que seria o que te fez escolher a área do direito do consumidor e dos juros abusivos. Então, você já falou que foi por conta do próprio financiamento que você tinha, Sim. né? Mas explica pra gente como é que funciona essa questão. Porque eu, por exemplo, eu tenho meu financiamento, né? E como eu trabalhei por um período como corretor, eu entendo o básico do básico, que na parcela, a maior parte da parcela é juros, pouca parte dela é de fato valor, aí tem lá a questão da amortização e tudo mais. Mas como é que funciona essa questão dos juros abusivos? Todo financiamento tem isso? É fato?
de automóvel, de casa, que são os Sim, principais, né? sim. Hoje em dia, devido à nossa taxa muito alta de juros, eu digo, dificilmente eu consigo pegar um contrato, tá, Lucas, que não tenha juros abusivos colocados dentro do contrato. Até porque existe até juros ocultos dentro do contrato. Eles colocam algo específico e quando você faz, de fato, ali uma matemática simples, você vai verificar que a taxa de juros que está no contrato é inferior ao que de fato é cobrado. Então, existe ali aquelas taxas colocadas indevidamente. Então, assim, eu digo que tanto habitacional quanto veicular, cartão de crédito, cheque especial, de fato existe. Só que, infelizmente, hoje em dia, eu digo principalmente após a pandemia, tá, Lucas? Devido à sociedade ter entrado numa crise ou em um colapso financeiro, o que, que acabou acarretando? Um monte de assessorias jurídicas começaram a abrir. E ali eles te oferecem serviços extrajudiciais, ou seja, eles não são advogados e te oferecem um processo, né, que é extrajudicial, não tem processo, para trabalhar com esse tipo de ação de revisão de contratos. Se você tem um bem com risco de perder, se for para você fazer um acordo no extrajudicial, que são apenas acordos, você não tem um advogado, você não tem um processo lhe defendendo, não tem justificando nada dentro da justiça o real motivo ao qual você parou de pagar, ou ao qual você está inadimplente, ou o porquê que você está querendo de fato fazer essa revisão do teu contrato. Então, se for no extrajudicial, é mais fácil você não pagar ninguém e você mesmo fazer a negociação para você. Porque você pagar alguém para ligar para o banco oferecendo uma proposta, você mesmo faz. E até nesse acordo eles vão colocar mais juros, né? Vão colocar com certeza. Só que assim, nesse acordo extrajudicial, por mais que ele coloque juros, você acaba quitando ainda abaixo daquele valor que estava ali cobrando, porque o banco ele quer receber de qualquer forma. E já com o processo judicial, você tem a garantia de um advogado, você tem uma assessoria jurídica trabalhando junto com você. Existe um processo, de fato, justificando o real motivo ao qual você parou de pagar, ao qual você está pedindo aquela revisão contratual. E ali ainda, no final do processo, ainda existe uma minuta ao qual lhe garante que após a solução ninguém mais vai discutir aquele contrato. Ou seja, você não corre risco nem de perder sua casa e tampouco de perder seu veículo. Então são esses tipos de armadilhas que hoje o mercado acaba te oferecendo. Conforme a gente já te disse aqui, né? Hoje em dia, as mídias sociais, eles acabam facilitando essa comunicação. E às vezes a pessoa acaba falando com bastante propriedade e acha que aquele profissional vai resolver o seu problema, pelo contrário. É o lado bom e o lado perigoso também, Isso né? aí. Eu sempre recomendo, procura de fato um advogado que trabalhe e seja especializado na área, entendeu? Independente de onde seja. Porém, se é no Rio de Janeiro, procura no Rio. Foi em São Paulo, em São Paulo. Até porque se você for contratar alguém de outro estado, ou se você tiver qualquer conflito, olha o que você vai ter que fazer, o deslocamento. Dinheiro também que vai gastar para poder... Tá entendendo? Então, assim, a questão, resumindo a pergunta e a resposta, é que sim, de fato, hoje em dia, vou botar 95% dos contratos estão acima do valor permitido por lei. E não é preciso, Lucas, você pagar nenhuma parcela. Você financiou, você já pode fazer a revisão do teu contrato. E ali o profissional que está te atendendo vai te dar a melhor opção da ação que vai impor ali para você, entendeu? Ou quitação integral, ou redução do valor da parcela, aí vai dentro... No caso, por exemplo, uma dúvida até que surgiu aqui. A pessoa, quando ela vai comprar um bem, ela assina lá o contrato, Sim. né? Aí, no caso, assim, vocês procuram brechas dentro daquele contrato do que não está explícito, que, por exemplo, eu paguei, fechei o financiamento sabendo que eu ia pagar X de prestação. Sim. Né? Se depois eu quero tentar reivindicar por essa prestação, eles não podem alegar, mas você sabia que ia pagar esse valor? Uma das alegações deles são essas. É chamado de pacta da subservanda. O contrato ele existe para ser cumprido, só que cumprido entre ambas as partes. Se uma das partes está sendo lesada, de fato você pode rever o seu contrato. Exemplo, a gente pega o contrato de financiamento e diz que a taxa de juros ao mês vamos botar lá, 2%. E ao ano deveria ser o quê? 2 multiplicado por 12. Se você pega o 12 e divide pela quantidade que está te cobrando, pelo contrário, vai dar maior do que está no contrato. Então, ou seja, colocou juros embutidos. Se é embutido, não te passou a informação. Então, você foi lesado. Então, você vai trabalhar
para retirar aquela taxa de juros que foi colocada ali indevidamente e também pleitear que o teu contrato seja cobrado dentro da taxa de juros permitida por lei. Ou seja, o Banco Central ele tem lá uma relação, né, de taxa de juros permitida dentro daquele mês ali da compra. Então é chamada de calculadora do cidadão, que você pode utilizar no ato da compra, que você vai ver os bancos e as taxas de juros melhores entre os bancos. Então, assim, resumindo, de fato, tá? Você fez o financiamento, você pode contestar. O pacto da subservanda, que é isso que você disse. Ah, mas eu não assinei, eu não concordei. Beleza, você concordou. Mas você é especialista no contrato? Não. Você de fato entende que está tudo aquilo no contrato? Não. Hoje em dia, pelo Mas porque a contrário. maioria nem lê, né? E hoje em dia você recebe pelo celular e assina na tela do celular. Exatamente. Então, assim, hoje eu te digo, Lucas, que nós somos aliciados a concordar com o contrato. Eu trabalho com ações judiciais, né, de juros abusivos desde 2009. Se eu for comprar um carro hoje, por mais que eu tenha noção da lei e sei os artigos e sei as brechas, e eu vou lá financiar um veículo e ele me diz, olha, sua taxa de juros é tanta, e eu contesto aquela taxa, o que ele vai fazer? Ele vai subir lá para o setor dele, vai descer e vai falar, olha, recusou. Então, nós somos aliciados a concordar com aquela taxa que foi Se colocada. você não concordar, ele vai falar que recusou para você não comprar. Sim, ou você leva do jeito que está, ou você não vai levar. Ou seja, então eu tenho que comprar e depois contestar. Infelizmente, é a realidade do Brasil. A gente tem que comprar e depois procurar ir atrás dos nossos direitos. Só que aí vem a armadilha. Procura, de fato, pessoas capacitadas e habilitadas, né, advogados habilitados para trabalhar com esse tipo de processo. Dentro desses inúmeros casos, né, são mais de 15 mil que você Já. tem, né, bastante coisa. Teve algum cliente que chegou até você com um desses problemas e você falou, não, esse aqui não dá para fazer nada? Tá certinho? Ou raridade de acontecer isso? Não. Eu já tive clientes com veículo já apreendido, né, que foi, assim, coisas surreais, que a gente fala assim, pô, não tem como, mas carro já apreendido, o cliente sem dinheiro para, de fato, fazer a purgação da mora, que já é um termo mais técnico, de pagar o valor da sua dívida, e a gente conseguiu, através de uma liminar, pegar o veículo de volta, só que é muito difícil isso acontecer, tá? E também existem os casos de perdão de dívida, que é raríssimo. Através de um processo judicial, a gente demonstra que o banco utilizou, né, agiu de má fé, e dentro desse perdão judicial o cliente não paga nada, o banco também abre mão do gravame, e aí o carro fica para um lado e a minuta para o outro sem pagar o financiamento e acabou o processo. Entendeu? Então, assim... Sempre dá para conseguir, dificilmente vai ter algum Sempre. processo que não vai ter como tirar, diminuir alguma coisa, né? Geralmente, Lucas, eu te digo assim, a nossa sociedade hoje, né, ela não tem condições de fazer. Poucos têm, mas vamos botar na realidade, de você fazer um financiamento em 24 vezes, mas dando mais de 60% de entrada do financiamento. Tem. Não tem como. Ou a gente financia sem entrada ou até 20% da entrada. E ali em 36 e 48 vezes. Por quê? Quando você financia, dá 60% de entrada em 24 vezes ou em 12, de fato a taxa de juros está muito abaixo do mercado. E ali, se você for contestar esse contrato, você vai estar agindo de litigância de má-fé. Por quê? A taxa de juros está correta. E aí não tem como você brigar. Agora, quando você coloca em 36 e 48 vezes, a taxa de juros, pum, salta. E ali sim você pode contestar. Por quê? Porque ultrapassou a taxa de juros permitida por lei. Então já existiu casos de virem para a gente, quando a gente analisa, olha, a taxa de juros não dá. Se a gente entrar, você vai perder. Você vai me pagar um honorário e vai perder a ação. Então não tem como. Então você já dá esse feedback pro cliente antes de você cobrar. Sim, Se você vê que, tipo assim, aqui eu não vou conseguir nada, você consegue dar esse feedback pro cliente. Até porque o cliente ele vem procurando a solução. Se ele paga, ele quer de fato. Como a advocacia ela não pode dar garantia de êxito na ação, mas todo mundo que entra quer ganhar. E a gente, óbvio, quem é profissional, quem é especializado na área, não tem como saber. Ele vai fazer a leitura de um contrato ali, já atendendo o cliente, olha, não tem como, porque a sua taxa está dentro do valor de mercado. Se a gente entrar, pelo contrário, você que vai pagar uma multa por litigância de má-fé. O advogado não, até porque o advogado é o profissional contratado, você que veio reclamar. Só que eu não trabalho dessa forma. Cada centavo, né, que são pagos lá, a gente faz jus, cada um para resolver o problema. Se não der... Até porque para você, enquanto profissional, não é bom você pegar um caso que você
acredita que vai perder ali, né, nessa Sim, situação, né? sim. E a gente trabalha, eu tenho processos já até no Amapá, tá, Lucas? É a nível nacional, então assim, a gente tem um contato bem amplo. Eu tenho unidades, né, escritórios tanto em Maceió, Pernambuco. Pernambuco é uma parceria que eu tenho lá, aqui no Rio. E a gente vai expandindo, tentando ajudar o máximo possível da sociedade, tentar se livrar das armadilhas do banco, né? Que aí cada vez mais vem colocando notícias e tentando várias formas de capturar o seu bem, né? Você compra no intuito de fato pagar até o final, mas quando você compra na emoção e começa a pagar a primeira, a segunda, a terceira e vê que pesou no orçamento, aí você tem uma escolha. Ou eu faço a compra de casa para me alimentar, ou eu pago a parcela do carro. E aí o que você vai fazer? Você vai sobreviver se alimentando ou você vai pagar o seu carro? Felizmente, né? Os que já são, que entendem um pouco dessa situação, foi o caso da conhecida minha que é sua cliente, que ela falou, ela estudou, ela falou, eu vou comprar e depois eu vou colocar no advogado. Porque Que já ela, sabe que foi tá. exatamente o que você falou, porque se ela tentasse contestar ali, eles não Uhum. iam liberar, então ela comprou e foi lá e Sim, colocou. aí a gente passa, pô, mas isso não é uma litigância de má-fé? Você já está comprando sabendo que você vai colocar? Eu digo que não. Porque você sabe que ali tá tendo um juros Se abusivo. eu comprar, tiver no valor correto, beleza, eu vou pagar até o final. Agora, se mesmo sabendo o banco ultrapassou a taxa de juros permitida por lei, por que que eu vou deixar ele me lesar? É surreal essa questão dos juros, porque, igual eu não vou mencionar nomes aqui, né, por questão de, enfim, Sim, direitos, mas no meu financiamento, por exemplo, cara, um exemplo, né? Minha prestação é, um exemplo, R$ 700, não é isso? Cara, na amortização, que muita gente não sabe o que é amortização, também sim, é algo que beneficia. Se você for lá amortizar para poder diminuir a quantidade de parcelas, cara, com R$ 50, R$ 70, tu diminui uma prestação. é, E a prestação normal é, quando eu falei 700, é absurdo, como é que pode isso? é. Assim, a amortização, a gente pode falar tanto eu digo mais na parte do CDC, que hoje, um financiamento veicular, você paga a primeira e a última, né? A primeira é 700 e a última é 700. Se você for pagar antecipado, você vai pagar uns 200 a 300 reais. Beleza. Só que tem que ter noção do seguinte, conforme o tempo vai passando, a amortização final é menor. Nunca é o mesmo valor das outras, porque ele vai de acordo com o lapso temporal. Então ainda tem isso Ainda também. tem isso. Se eu amortizar uma agora vai ser um preço, quando estiver mais perto do final vai ser outro Isso preço. aí. Já não vai diminuir tanto, Não digamos diminui assim. tanto. Vai diminuindo, ali eu vou botar dentro das 10 primeiras parcelas, o desconto é ótimo. A partir daí em diante já começa a descontar um valor já razoável. A mesma coisa da amortização do habitacional. O habitacional, eu sempre falo para o cliente o seguinte, olha, eu não recomendo você amortizar a primeira e a última. Por quê? Porque a amortização da primeira e a última, cara, você paga muito pouca diferença final. Só que vamos imaginar que você pagando a primeira e a última, você tem condições de pagar a primeira e a segunda, depois a terceira e a quarta. Por quê? Porque se você passar por uma crise financeira, Tu tá adiantado. você já está adiantado, entendeu? Mas esse do adiantar, você diminui o valor também? Diminui pouco, mas diminui. Não tanto como fosse no final. Só que você sai do risco de daquela. Existe dentro do habitacional, você tem uma. Não é uma regra, mas eles te liberam fazer um refinanciamento dentro de um ano. Não sei exato se são 6 meses ou se é um ano. Eu estou atrasado duas, três parcelas. Você pode pegar aquelas duas, três parcelas, renegociar o teu contrato, jogar lá para o final e Isso. ficar com ela em dia. Incorporação, Isso. exatamente. Só que você mexe todo no teu contrato. E aí os juros também entram. Tu pega os juros do mês ali. Exemplo, hoje a Selic batendo a 15%. Exemplo. Só que quando você fez, estava 12, 13. Nessa atualização vai subir para 15. E aí entra em todo o Entra financiamento. no todo o E financiamento. nesses casos do habitacional também, que é até bom porque o pessoal que vai assistir a gente vai gerar até um corte bom, porque quem Uhum. hoje não tem um Oh, habitacional, né? Nesses habitacional que tem subsídio às vezes do governo, também se encaixa, pode se tornar um caso, por exemplo, para você entrar com uma questão de juros abusivo? sim, existe, só que não é igual ao do financiamento veicular. Ela é bem diferente. Então, dentro da habitacional, você tem que fazer a base de cálculo, não deixar de pagar. Existe aí várias propagandas que não suspendem o pagamento, não paga. Isso não existe. O habitacional,
de forma alguma você para de pagar ele. Até porque se parar de pagar, vai vir ali um processo e vai te despejar de dentro da tua própria residência. Porque então, no caso, quando a pessoa ela faz o habitacional, se eu não me engano, a partir de 3 meses eles já podem entrar com um pedido Na de... verdade, não existe. A partir do primeiro dia em atraso, eles já podem demandar uma ação. Tá? Ou seja, a partir do primeiro dia de Primeira inadimplência. fatura, um dia só, eles já podem fazer Já isso. pode demandar. Só que a instituição financeira, eles pagam custas processuais para demandar um processo. E as custas processuais é cara aqui no Rio de Janeiro. Exemplo, se a gente pega uma casa ali de 200 mil, só de custas processuais vai bater 11. Só para eles entrarem com o Só processo pra- para pegar. Aí você está com um dia atrasado, você vai lá e atualiza a parcela, o banco tem que pedir o arquivamento processual. E já pagou o valor, já perdeu. Aí o que eles fazem? Eles esperam ali 3, 4, 5 parcelas. Via de regra, é isso? Não. A partir do momento que você atrasar o primeiro dia, você já é passível de um processo. Então, tudo vai de acordo com a assessoria que o banco contratou, né? De fato, o seu lapso de pagamento durante todo o percurso. Então, é tudo uma sucessão de fatos. Não pode cair nesse mito que com 2, 3 parcelas atrasadas, eu vou perder minha casa ou o banco vai me processar. Não. A partir do primeiro dia, eles já podem pode demandar. fazer isso. Só que é difícil. Espera Mas ali uma nesses casos de Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde e Amarela, dá também, Dá dependendo também. do caso, para conseguir redução. Aham. E nesses casos, sempre a redução o pessoal fala, né, nas propagandas, quitei por tanto. Eu tava devendo tanto, quitei por tanto. Mas existe também a redução do tipo, vai reduzindo o valor da parcela? Ou sempre a Sim. pessoa O tem que habitacional quitar? não tem como quitar. O habitacional, de fato, é só redução. Só redução de parcela. Você fez o trabalho ali, fez o processo judicial, parcela R$ 1.000, caiu para 700, caiu para 600. Não existe, Lucas, essa história que minha parcela é 1.000, eu vou já diminuir pela metade do valor. Não tem como, tá? Até porque, primeiro, para você reduzir a parcela, tem que ser feita uma perícia, tem que ser dada entrada em um processo, o juiz tem que aceitar o pedido e, posteriormente, a liminar deferida pelo juiz, aí sim você começa a pagar o valor reduzido. Porém, as promessas que eu vejo no mercado, sua parcela é 1.200, você vai entrar no escritório e já vai sair com 600 É reais. exatamente assim as propagandas. Não tem como. Já no veicular, de fato, você pode trabalhar tanto com a redução do valor da parcela, quanto com a quitação integral. E, de fato, você chega às quitações de 80% a 90% do teu saldo devedor. Então, vamos dizer, você com a dívida de 100 mil, você quita por 20 ou até menos. Então, o veículo você consegue fazer, o habitacional não. Então, depende do estado do teu contrato. Exemplo, Lucas, vamos dizer que você fez um financiamento, você está com 5, 6 parcelas atrasadas. Você vai conseguir botar o teu financiamento em dia? Não. Para dar entrada no processo tem que estar em dia. Duas opções. Se você tiver com ele em dia, você tem a opção de escolher a redução do valor da parcela ou a liquidação integral do contrato. Só que a maioria, quando chega com esse montante de parcelas atrasadas, o que ele vai optar? Eu não tenho condições de pagar 6 parcelas. Então já coloca para a quitação integral do contrato. Aí vai trabalhar com a quitação integral, que é aí onde vai conseguir uma redução ali de 80% a 90% de desconto. Já na redução do valor da parcela, de novo, a gente cai nesses mitos que a gente escuta em rádio, televisão. Não existe você entrar no escritório e já sair com a metade do valor da parcela. A questão processual é demorada. Demora. Brasil, como que vai... não tem como ir no mesmo dia já pegar uma liminar deferida para você começar a pagar reduzido. Eu já tive caso de redução do cliente demorar 10 meses pagando a parcela normal para depois o juiz deferir a liminar. Se a gente juntasse aqueles 10 meses que ele pagou, ele já tinha quitado o carro. E aí, tanto no caso do financiamento de carro, quanto de casa, né, apartamento, é igual, por exemplo, a aposentadoria, a pessoa deu entrada, aí só defere daqui a 1 ano e a pessoa recebe o retroativo. Nesse caso, as reduções também vão ser retroativas a partir do momento que deu entrada no processo, ou vai passar a valer a partir do momento em que o juiz bate o martelo ali e... Não, a partir do momento... Na verdade, a partir da assinatura do contrato do financiamento. Ele retroage, ele vai lá... Então, por exemplo, se a pessoa já está financiando há 2 anos, sim, aí reduziu a prestação dela em R$300, o valor que ele já pagou vai ser descontado nas próximas. Na verdade, tem a opção de você fazer a compensação pelo valor que ainda você está devendo,
Ou você pegar Sim, e diminuir. na maioria dos casos, os advogados vão pleitear para pegar o valor. Ah, Por porque quê? aí... Porque tem o percentual dos honorários do advogado. Exemplo, vamos botar um exemplo básico aqui. Ah, a parcela dele diminuiu R$ 300 reais. Então significa que o banco cobrou R$ 300 reais indevidamente. Se ele pagou 24 meses, vai pegar 24 e multiplicar por 300. E se a gente conseguir comprovar a má-fé do banco, aquele valor tem que ser Dá aumento. devolvido em dobro. Então olha o valor que retorna. Entendeu? É, interessante. E aí tem a opção, se o cliente, né, o autor, tiver dívida ainda sobrando, ele pegar esse valor e amortizar no valor da dívida que falta. E aí, assim, como o intuito do programa, né? Você não precisa ser muito específico, mas só para o pessoal ter uma noção que quem estiver assistindo e quiser seguir essa carreira. No Sim. caso, nesse caso aqui do advogado dos direitos do consumidor, o honorário dele é baseado no que vai ganhar, tipo, aqueles 30% ou não? Não, na verdade, na maioria dos advogados que trabalham na parte de contratos bancários, eles têm, na verdade, uma despesa de um custo inicial, que de fato é para fazer a parte do pericial, para fazer o teu processo. E posterior, os teus honorários, que aí vai de acordo com cada profissional. Uns podem parcelar durante todo o percurso processual, outros vão te cobrar para fazer a manutenção do processo. Enquanto não sair o processo, você vai me pagar X por mês, Entendi. que eu não recomendo. Até Porque o processo é longo. E assim, eu boto na minha cabeça o seguinte, se eu coloco meus honorários indeterminados, não trabalho dessa forma, mas pensa comigo, se eu boto meus honorários indeterminados, significa que quanto mais o teu processo demorar, é melhor para mim. Sim, exatamente. E aí, se você não for um profissional íntegro nesse sentido, Sim. você pode ali, de certa forma, Uhum. Vai ter... Vai empurrando. empurrando. O Sim. máximo que eu puder empurrar, eu vou empurrando. O meu intuito não, eu já te falo quanto que você vai pagar, a gente vai combinar o certinho, e para mim, quanto mais rápido você quitar, é melhor. Porque você fica com menos, você já fica com seu veículo, com sua casa quitada ou parcela reduzida, e eu fico com menos um processo para fiscalizar. Imagina, às vezes até 2, com a busca e apreensão e ação revisional. Então, quanto mais mais rápido você resolver o seu problema, é melhor para mim, melhor para ti. Uma, que seu bem está valorizado, e outra, que eu estou com menos o processo. Então, assim, é sempre bom ter essa dinâmica. Se eu for trabalhar com os honorários até resolver o problema, eu não indico. Esse é meu ponto de visão. Só que cada profissional trabalha de uma forma, e aí não estou aqui para dizer o que ele tem que cobrar ou não. Eu, assim, eu vou falar rapidinho, porque, caraca, a hora já tá passando rápido. E eu tô no 4 ainda. Mas eu tive, assim, uma questãozinha, né, em relação a isso talvez eu tenha, até por conta da questão emocional do processo, que não é esse caso, tenha tomado essa atitude, mas conversei com vários outros advogados antes, porque o que estava acontecendo. Eu paguei o processo há muito tempo atrás, muito tempo, e já quitei o processo, entendeu? E o processo ele vem, é um processo que vai demorando, Se já está arrastando, mais né? de 6 anos ali e tal. E aí eu senti que a pessoa que estava me atendendo, tipo assim, agora eu vou... Tudo que eu pedia para fazer e tal, não precisa. Espera o juiz dizer. Aí foi aonde eu fui e contratei outra advogada, aquela que você conhece e tal. Antes conversei, expliquei a situação. Falou, não, realmente, assim, eles não gostam de falar por causa da questão de ética, né? Mas eu insisti, eu falei, eu preciso de alguém que me diga. Nesse caso, se fosse você, faria isso? Colocaria isso? Não, é bom colocar, não sei o quê. Aí comecei a juntar várias ocasiões. Mas é aquilo, né? Isso existe em toda a profissão, né? Sempre Sim, vai ter pessoas que fazem isso. E tem aí eu os prós peguei e e os tive que contras. mudar, e tive que pagar tudo de novo. Paguei um preço que é para atual. 6 anos atrás era uma outra coisa. Sim. Agora, paguei mais do que o dobro do que eu paguei na época. Mas é melhor do que você ficar sendo mal atendido, Concordo, né? concordo. É uma É questão onde a gente bem... precisa, de fato, escolher o profissional correto. Infelizmente, a gente não pode julgar pela capa. Sim. Mas, porém, hoje em dia, de novo, a internet, o mecanismo de pesquisa que nós temos, cara, isso aí já ajuda bastante. Você vai verificar, não, de fato, esse profissional aqui, não estou vendo ninguém reclamando dele. Pô, então ele sempre trabalha. bom pesquisar, né? O histórico, sempre né? bom. Isso é sempre bom. Tudo que a gente for fazer, se for comprar um sofá, uma geladeira, sempre pesquisar sobre aquele produto. A próxima pergunta aqui é assim, quais foram os maiores desafios no início da carreira? E aí a gente foca no caso dessa questão do advogado dos direitos do consumidor, né? Sim. Quais foram? Olha, eu tive uma certa dificuldade porque eu comecei na minha carreira na advocacia com 21 anos. Então, um moleque novo, jovem,
né? Ou seja, infelizmente também julgavam muito isso da gente como, vamos dizer, um profissional que está sentado do lado de cada cadeira. Às vezes chegavam e me olhavam, pô, cara lisinha, Novinho, cabelo espetado. Pô, isso aqui vai resolver meu problema onde? Não vai, entendeu? Então, assim, mas quando eu começava a falar, via que estava de fato com propriedade, que não, realmente isso aqui vai resolver. Então, meu pior ponto que eu tive foi o pré-julgamento antes do atendimento. Esse foi a minha pior dificuldade. E assim, infelizmente também referente ao mecanismo que a própria advocacia nos dá, né? A gente é muito engessado. Então, tem que melhorar isso na advocacia. Eu cheguei a fazer 3 períodos de direito, falei, não dá pra mim não, isso aqui não dá pra mim não, eu tive que sair. Vamos lá, assim, quando que você percebeu que estava se tornando uma referência nacional nesse tema? Que tu falou assim, caraca, agora deu certo, é isso daqui. Sim. Então, em 2015, meu escritório já estava bem consolidado aqui no Rio de Janeiro e muitas empresas nos extrajudiciais, eles pagam para fazer a propaganda direto na televisão, que eu não vou citar aqui as mídias, mas eles pagam para eles para fazer esses anúncios de assessoria no extrajudicial e massificando, principalmente na questão, no intuito dos juros abusivos. Só que como eu já estava bem consolidado no quesito de juros abusivos, o que essas emissoras faziam? Eles eram contratados por outras pessoas e as emissoras me procuravam para, de fato, dar uma entrevista falando sobre aquilo. Aí dali eu falei, opa, tem alguma coisa de fato que está chamando a atenção. Porque como que eu não faço parte da emissora, nunca coloquei o pé na emissora, estão me chamando para fazer esse reportagem, não era propaganda, é reportagem para falar sobre juros abusivos, economia. Então foi onde eu comecei a, de fato, verificar que não, o Tarcísio Rios estava sendo chamado a atenção. E, de fato, ô Lucas, de forma orgânica. Até porque, nessa época, a gente não tinha nem patrocinado. A gente não sabia nem o que era patrocinar, nada era de forma orgânica. Eu fazia meus vídeos, postava, falando como que poderia acontecer ou não, e daquilo ali foi, né, Foi se tornando uma referência. se tornando igual o nosso amigo, né, o nosso repórter, nosso amigo Diogão, né? Conheci ele através desses pontos, entendeu? Então, assim, a referência foi essa, onde eu comecei a notar que não é só você fazer o seu, de fato é você fazer em prol da sociedade. Somos profissionais, nós temos que nos alimentar, Exatamente. entendeu? Porém, a gente tem que trazer informação para a sociedade. Por quê? Quanto mais a sociedade com informação, é mais difícil de enganar. Exatamente. É isso aí. Deixa eu passar agora para... O tempo passou muito rápido. Patrocinadores agora, vamos falar do Educandário São Francisco de Assis, que é o ESFA. Vai estar aparecendo aí na telinha de vocês, tá? O Educandário São Francisco de Assis também é uma instituição de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, tá? Município do Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande, já estão com matrículas abertas, tem vários diferenciais, tá bom? Se você quiser ter mais informações, é só acessar o Instagram deles, que lá tem os contatos, tem os cursos que eles oferecem também, tá bom? E aí nós recomendamos também o Educandário São Francisco de Assis. E também o GPI, tá? É o curso preparatório, Sistema de Ensino GPI, essa unidade específica de Campo Grande. Se você está precisando se preparar para alguma prova de concurso, né, em vista, nós recomendamos também o Sistema de Ensino GPI e agradecemos aí ao patrocínio dessas instituições. Vamos lá. A próxima pergunta foi exatamente como que você assim, viu que era o momento de começar a fazer os vídeos para o Instagram, né? Redes sociais, YouTube. Tipo assim, nem todo profissional faz isso. Até hoje a gente vê que tem profissionais com esse receio. Eu, por exemplo, sou professor de matemática e eu ainda não consegui. Vou pegar. Todo mundo fala, por que você não filma suas aulas, coloca? Eu cheguei a colocar, mas aí ia, parava. Aí agora comecei com. Agora não, né? Já há um tempo. Comecei com podcast, que é algo que eu gosto muito. E aí tô focando mais nisso, né? Mas muita gente fala, e aí falei, não, ainda não é o momento, deixa mais pra frente. Mas na sua área é mais difícil ainda, ter pessoas que falem, né? Eu já ouvi falar que, por exemplo, o advogado ele não pode fazer propaganda dele nas redes sociais, né? De mostrar lá o registro, tudo mais. Como é que funcionou isso para você?
você falou assim, vou fazer isso daqui porque acho que vai dar certo. Na verdade, é onde que eu te digo que a nossa advocacia ela é muito arcaica. Eu digo até que é juráxica, né? Por quê? Nós, como profissional, pagamos ali 5 anos de faculdade, pós-graduação, mais especialização disso, daquilo. A gente não pode nem falar sobre a nossa profissão. Essa prova também que, não sei nem se eu posso falar isso, mas que não é barata surreal, e não. nem é fácil de passar. Muito difícil de passar. Muito, muito difícil mesmo. Tá? Até quem está na área sufoca. Se colocar hoje, muitos daqueles que estão lá Não consegue passar, não porque consegue tá focado em uma área específica, né? Não consegue. E, assim, a gente acaba ficando nesse gesso que a advocacia nos coloca. Ou seja, a gente não pode falar nada sobre a gente. Na verdade, a gente só pode dar a título informativo. A gente tem que vir e trazer informações para você. Eu não posso te dizer, ô Lucas, ganhei teu processo aqui. Eu não posso não colocar nem decisão. Ou seja, como que você vai saber que eu sou um profissional de fato que eu resolvo o problema, que eu resolvo o conflito? Você não pode divulgar. Só que aí eu venho, essa é minha opinião. Porque vamos botar hoje um dos ministros que estavam lá em cima. A partir do momento que ele é ministro, ele para de advogar. Só que quando ele sai, ele retorna para a advocacia, beleza? Se tá eu e um ex-ministro, Lucas, quem que você vai escolher para advogar? O ex-ministro. Existe uma Com propaganda melhor que essa? Não exatamente. existe. Agora, nós somos engessados, agora a gente não pode dar nenhum salto. Então, infelizmente, a gente hoje tem que trabalhar o que o nosso código de ética permite, que é trazer informações para a sociedade e a partir daquela informação, quem ouviu vai falar assim, pô, se ele está trazendo, significa que ele vai resolver. Ou seja, é assim tem que a gente vive. Tem propriedade no assunto, né? E é dessa forma que a gente vive. É torcer para, de fato, o meu cliente que eu resolvi o problema me indique para outro e aí? Pô, estamos no século XXI, trabalhar no boca a boca, meio complicado. Só que existe um provimento agora, tá? Recente, acho que tem 1 a 2 meses, que estão querendo modificar mais uma vez e eu acho que vai melhorar. Vai facilitar pouco, né? Essa questão do marketing. Óbvio, tudo tem que ser fiscalizado. A partir do momento que liberar, também vai ficar bem complicado, né? Eu digo, vamos botar ali igual o Saul Goodman, né? Não sei se você já viu o seriado Saul Goodman. Não. É advogado dos aposentados que botava outdoor e tudo mais. Isso a gente não pode. Mas, assim, óbvio que eu digo que, de fato, o CFO tem que fiscalizar, mas eu acho que tem que liberar um pouquinho mais, porque senão quem trabalhou 5 anos e sai cru vai passar fome, infelizmente. Muitos já passam com a carreira boa e outros, infelizmente, ficam engessados. Então tem que arriscar. Porque é uma profissão que o investimento é muito alto, Muito. Né? E assim, pelo que eu pesquiso e vejo, porque eu tenho parentes na área que se formaram no direito e tudo mais, se você for trabalhar num escritório, dependendo, a remuneração não é tão significativa para o investimento que você fez, Sim. Né? E para o trabalho que você vai ter, né? E a pessoa às vezes não tem. É uma coisa que eu observo, e até para quem está assistindo, é interessante dizer, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas a pessoa, para ser advogada, ela precisa ter um pouco do espírito empreendedor, né? Tem, porque senão, assim, eu vou ser advogado porque eu quero ser defensor. Tá, mas até você chegar a ser um defensor, muita coisa. Vai demorar. Você tem que ser um vendedor em excelência, porque você está vendendo o seu serviço. E se você não vender bem, você não vai fechar o seu contrato. E normalmente não é um serviço muito barato, então a pessoa ela não vai escolher um advogado igual você vai fazer compra do mês, fazer alguma coisa. Você vai pensar muito antes de escolher aquele advogado. Né? E até porque, Lucas, né, não é porque eu sou advogado, tá? Mas a gente, para resolver um problema, aquele problema ele custa. Eu sou assim, eu sou dessa forma que eu trabalho. Se eu pego o seu processo e eu vejo que tem uma complexidade muito grande de dificuldade, atravesso madrugadas para resolver o teu problema. Enquanto eu não chegaria numa solução plausível, onde eu vejo assim, cara, essa tese está boa, eu não vou parar. Então é um dos diferenciais do advogado comum e do advogado profissional de fato. Existe o advogado comum que não, fui no escritório, acabou meu expediente direto para casa. É correto? É, porque você vai acabar vivendo. Sim, é. Só que o cara que quer chegar num topo, fora da caixinha, da normalidade... Ele vai ter que também viver fora da caixinha também. Você vai ter que dar o seu sangue, seu suor, a sua lágrima, não importa a hora. Já tive
dias e dias, e não dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, como eu digo. Sempre sou o último a desligar o interruptor da luz de casa. Por quê? Porque eu tô aqui, você tá com um problema, você me procura, você quer resolver e eu preciso resolver o seu problema. Você confiou em mim para eu resolver. E aí é o que eu te digo, a questão dos valores dos honorários. Muitas das vezes, hoje em dia, os clientes eles não estão procurando mais o profissional, eles estão procurando preço. Foi onde você mesmo caiu nessa daí. Ah, não, vou ali que é no mais barato. E aquele mais barato ali você vai pagar para ele, para depois o outro resolver, vai ser mais caro do que era antes. Exatamente. Então, assim, antes de tudo, analisa. É igual médico. Faz uma consulta aqui, faz uma ali, vê ali a melhor solução, né? E é assim que eu vejo. Então, assim, uma pergunta aqui que é uma pergunta bem temática, né? O que, na sua opinião, diferencia, então, um advogado comum, você já, de certa forma, já respondeu, um advogado comum de um profissional de sucesso? Eu digo assim, a diferença é simples. O advogado que fica ali atrás da cadeira do escritório, esperando uma decisão do juiz, esperando o cliente cair no colo dele, ou esperar as coisas acontecerem ali sem fazer nada, para mim é o advogado comum. Advogado, conforme eu te disse, ele tem que ser vendedor 24 horas por dia. O sangue de vendedor tem que estar correndo nas veias, tem que estar pulsando. Ou seja, eu tenho que ir na justiça, eu tenho que ir lá no juiz para discutir sobre aquele processo, para pegar aquela decisão, para passar ali, alguém precisar de alguma dúvida, você está ali para sanar a dúvida. De fato, botar sua cara nas mídias sociais, explicando por que a sociedade tem que procurar seus direitos para não ser enganado. Agora, se você para atrás da mesa do escritório, chegar às 8 horas, 9 horas e sair às 5 ou às 6 horas e acabou para você, essa é a diferença de um comum e para um profissional de fato que quer atravancar sua carreira, quer alavancar sem sombra de olhar para trás assim, pô, aquele que está ali não sou mais eu. Eu preciso de fato eu tenho que ser o diferencial. O que me faz a diferença entre eu e aquele comum ali? O meu diferencial é que se eu tiver que te pegar e no Tribunal de Justiça falar com o juiz, vai eu e você lá, não vou deixar vocês sozinhos lá. Então tem que se movimentar, a diferença é o movimento. Interessante. E que dica você daria para os advogados que ainda têm medo de aparecer e divulgar esse trabalho? É difícil. Botar a cara é difícil, né? A dica é: quem não é visto não é lembrado. É verdade. Simples. Ou você vem junto com a tecnologia, que é isso que a gente vive, Instagram, Facebook, TikTok, as mídias sociais. Você tem que justificar o porquê você é diferente do profissional do seu lado. Ou porquê você pode resolver aquele problema. A dica é: ou você aparece ou você some. Ou vai ser só mais um. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem hoje em dia quando tem qualquer situação, seja nessa área, seja em qualquer outra área, é ir na internet, né? Sim. E às vezes, por exemplo, às vezes você vai até no Google, o pessoal mais antigo que vai no Google. Eu já não pesquiso mais no Google, vou numa rede social e pesquiso. Ou numa inteligência artificial dessa daí. Que hoje estão muito avançadas, exatamente. Né? E aí você vai lá e às vezes até aparece, né? Você coloca advogado, direito do consumidor, direito do consumidor. Se você for uma pessoa que já é referência, vai aparecer até lá no teu Instagram, no teu perfil, vai. né? E aí, tipo, como você falou, o boca a boca hoje, as pessoas quase não se comunicam dessa forma, né? Difícil. Não querem nem falar no telefone, exatamente, ninguém fala. Manda mensagem, uma mensagem de texto. Agora o WhatsApp, no meu não tem mais, não sei se desatualizou, o que foi. Você agora tem a opção de ouvir o áudio. Dá para transcrever o áudio para você não ter que nem ouvir a pessoa falando. E que dirá o boca a boca, né? Então, difícil. Pois é. A gente vai passar aqui agora mais 2 patrocinadores, que são o EVG, Gerenciamento Condominial, vai aparecer na telinha de vocês. Se você mora em condomínio, tá precisando aí trocar o síndico, trocar a administração, a gente recomenda a empresa EVG Gerenciamento Condominial. Eles já estão com cerca de 20 condomínios pelo estado do Rio de Janeiro, tá? É uma empresa referência, então nós recomendamos aí. Tá aí o telefone deles, o @ e a sede deles presencial, né? Além de estar atuando nos condomínios, é na Rua Campo Grande, ali na sala 308, no município do Rio de Janeiro. Mas se você é de outro estado, eles também estão atendendo em outro estado. Só fazer contato, tá bom? Agradecemos aí o EVG Gerenciamento Condominial. E agora o AN Soluções.
A N Soluções em Serralherias e Reformas é uma empresa que também tem a ver com a área do condomínio. Ele trabalha com reformas, né, de todos esses setores ali de praça, tudo que tem a ver com serralheria, tá? Eles fazem esse trabalho, prestam essas soluções aí para você, tanto em área de condomínio quanto em outras áreas, tá? Também tá aí o Instagram deles, tá bom? AN Soluções Serralherias. Agradecemos também pelo patrocínio. E agora, um assunto interessante, tá no finalzinho, mas dá pra gente falar. Tem algum caso que foi marcante para você, que fez assim, vale a pena essa minha profissão, essa minha missão, assim, que você viu, cara, esse caso aqui mexeu comigo. Ô, Lucas, eu te falo, assim, não é que seja clichê, tá? Mas cada caso para mim tem uma peculiaridade. Porque, assim, todo cliente, ele tem um problema, ele tem um transtorno financeiro ou emocional, depende do caso que a gente venha pegar. Então, para mim, todos têm um significativo. Então, não tem um específico. Já tive cliente que já chorou de soluçar para resolver o problema e a gente conseguiu resolver. Já tive cliente de outros estados que também a gente conseguiu. Então, eu digo que eu levo todas as experiências na verdade, de cada cliente comigo. Então, para mim, independente do tipo da ação, eu tomo aquele problema para mim. É onde que a gente, né, ou seja, eu tenho menos que 40 anos, meu cabelo está todo branco. Esses problemas acabam sendo filtrados eu digo que para mim como profissional, e é muito gratificante você estar no escritório, você ter a gratidão de chamar o cliente dentro do seu escritório, mostrar a decisão, mostrar a sentença, e mediante aqui, olha, o seu problema de fato hoje foi resolvido, você ganhar um abraço do teu cliente, aquele desabafo, olha, não estava mais conseguindo ver solução. Então, essas pequenas coisas, tive cliente que já levou até bolo, refrigerante para gente. Para comemorar, né? Cada detalhe desses para mim é muito importante. Se falar no nome do cliente, eu vou lembrar do problema. Óbvio, são mais de 15 mil. Então, se eu chegar para ti... Não, mas se chegar e for contando a história... eu tenho em 2014 um cliente, o carro dele... O cara era taxista, tinha separado da mulher, a filha estava com problema de leucemia, o veículo foi apreendido, conseguimos resgatar o veículo dele. O carro veio pro escritório da gente num reboque, ele aguardando. Quando o carro veio, ele começou a desabou, ajoelhou chorando. É porque o processo tem todo um peso por trás daquilo ali, né? Não é só uma questão burocrática. E a gente sempre filtra tudo isso, porque ele conversa com a gente, o cliente passa. É igual eu falo, você tem que contar tudo para mim, que ali eu vou ver o que... É quase uma sessão de terapia, também. Né? O advogado é quase que um psicólogo também. Então, respondendo essa pergunta, para mim, todos os casos tem ali um peso significante, cada um com experiência diferente. Isso faz um diferencial no seu trabalho, né? Porque a pessoa, quando ela sente que você... igual eu nessa questão minha. Eu estava sentindo que a pessoa não estava dando importância para aquilo que eu estava vivenciando. Uhum. Por mais que ela tivesse vários, sim, mas o nosso é o nosso particular, né? Então, é uma profissão também, até para quem quer exercer, que você tem que olhar para aquela pessoa ali. Não, esse aqui é esse caso aqui, o outro já é outro. Uhum. Porque se você for trabalhar como se fosse só números... Sim, né, aí não... É igual eu que sou professor. Cada aluno é uma vida diferente, é uma história diferente, é uma situação diferente. Uhum. E eu acho que toda profissão tem um pouco do lado psicólogo também, tem que né? Tem que ter. A parte humana. Exatamente. Só botar uma observaçãozinha aqui. Sabia que a tua advogada estudou comigo? Foi? Aí, ó. Uma pequena parte. Aí, ó. Gente, esse mundo... É como eu falei, né? Ela, o Diogo, né? A minha advogada, eu posso falar, né? É a doutora Stephanie, esteve aqui conosco também. E nem sabia que vocês se conheciam, né? Esse mundo é pequeno demais, cara. Uma pergunta que é muito interessante, que eu sempre faço, dependendo da profissão, né? Assim, como é equilibrar o ritmo intenso do trabalho com a vida pessoal e familiar? Você até mencionou aí que tem a questão de que, às vezes, tem que dormir de madrugada porque um caso está te demandando mais trabalho, mas como é que é? Você consegue ter esse controle? A família entende? Tem. Eu digo assim, na minha parte, eu sou casado, e um dos fundamentos principais da minha profissão, tanto no meu início da carreira, né, até por causa dela, eu fiz a faculdade, é que a gente depende de fato de um pilar essencial, que é, no meu caso, a minha esposa.
Ela entende, ela compreende quando eu falo eu tenho que ficar ausente para fazer isso, eu tenho que ficar ausente. No caso, eu te digo até para eu fazer a prova na época da ordem, pô, amor, você precisa, né, dar um tempo aí que eu estou estudando, porque não é fácil. Mesmo, para você ter uma noção, o Lucas, acho que eu já vou voltar para a Não, pergunta tranquilo. aqui. Eu, na minha prova da ordem, eu já trabalhava no ramo do direito, eu já trabalhava na parte civil, já no direito do consumidor, pegava algumas outras áreas empresarial e eu fui reprovado 3 vezes na prova da ordem, Passou na quarta tentativa. na quarta tentativa. Então, olha, eu na área, exercendo, entendeu? Então, ela, para mim, é um dos principais pilares, porque quando eu falo eu preciso me ausentar para fazer isso, ela segura, ela entende e ela tá ali junto comigo. Segundo, eu digo meu pai. Cara, meu pai, não tenho nem o que comentar. É uma pessoa fora da curva. Aquilo que a gente ouve, né? Os nossos pais é a principal pessoa que quer ver você crescer mais que Com ele certeza. próprio. E ali é um exemplo de vida para mim, tanto ele quanto meu avô, que Deus tenha o meu avô. Mas, assim, ele é uma referência, trabalha junto comigo, também é advogado, entendeu? E, assim, é essa junção entre a família interna da sua casa, né, a família que você constituiu, que no caso é minha esposa e minha filha, junto com meu pai, que é meu pilar, que ali, olha, não é aqui, não é ali, onde que dá o puxão de orelha, vem Aham. aqui. Então, assim, por mais que nós, como profissional, corremos para o negócio acontecer, tem alguém que fala, opa, freia aí. Minha esposa, ó, você precisa diminuir, senão você vai... Pô, daqui a pouco É, tá na cama, daqui a pouco tá... E meu pai, é, olha... exatamente. Essa questão do profissão, a profissão às vezes suga a Sim. gente nesse nível, né? Então, se você não tiver, de fato, uma conversa ao qual as pessoas que estejam do seu lado entendam o que de fato é a sua profissão, não vai andar. Então tem que, de fato, ou você impõe, ó, é isso daqui que tem que acontecer e vamos embora. Graças a Deus, sempre minha esposa seguiu comigo. Eu agradeço ela tudo que ela faz, tudo que ela fez e tudo que ela ainda vai fazer, porque é fora da curva. Tem que ter essa parceria, né? Tem Tem. que ter, porque os dois lados são muito importantes. Tem profissões que exigem mais da gente, tem outras que Uhum. exigem menos, né? Mas sempre quando a família, minha esposa também me apoia em tudo. Inclusive eu tô aqui, hoje eu vim de 3 escolas e agora encerrando aqui desde cedo Vai correr, na né? rua, exatamente. Se a gente não tem uma pessoa que nos apoie, né? A gente não Sim. consegue, né? Não dá para falar que é feito sozinho. Alguém tem que apoiar nossas loucuras, né? Exatamente, exatamente. E essa questão que você falou da tentativa, que sirva até de inspiração para quem está assistindo, porque eu conheço pessoas que fizeram a faculdade de Direito, tentaram e desistiram. Sim, Também conheço pessoas que fizeram, tentaram algumas vezes, desistiram, depois se passou anos, aí foi trabalhar em outras coisas, passou anos, falou, não, agora eu vou tentar de novo. Tentou e conseguiu. sim. Então, assim, porque é uma prova que tem muita. Psicológico. É, Ela é o terror e psicológico. ela não é feita para você passar, né? Ela é Não. feita para você não passar, né? Essa é a verdade. Então, se você não tiver É. psicológico ali, Já vem com os diversos erros que, infelizmente, já era para ser reconhecido de não é crítica, mas é real. Tinha que ser reconhecido de ofício e cancelar, mas não colocam justamente porque, pô, para você fazer a prova é 200 e poucos reais. Então é mais fácil você reprovar em massa do que você aprovar. Porque na exatamente. advocacia você é seu próprio concorrente. Se você atingir uma média, você passa. Você não tá concorrendo com outro, você tá concorrendo contigo mesmo, né? Uhum. Você teve a tua nota lá, passou, conseguiu a tua carteirinha, né? É uma outra questão também para quem quer seguir essa carreira, né? Porque nem todas as carreiras, não vou dizer quase nenhuma, exigem essa prova, né? Que você faz a faculdade, é uma situação até que eu não consigo entender. O cara faz a faculdade, não só a advocacia, tem outros também que tem, Uhum. e você ainda tem que provar que você tá apto Tá apto a fazendo fazer aquela aquilo. prova. E às vezes a pessoa tá muito apta, só que a pessoa tem uma questão ali que atrapalha na hora da prova, a questão Uhum. do emocional, né? E às vezes a pessoa acaba se frustrando por conta Ela, disso. de fato, é muito emocional. Eu aprendi a fazer ela devido ali 3 tentativas e, posteriormente, ter pego um curso de fato que não entenda como é que você tem que fazer essa prova. Entenda como que a banca perde. E aí é que eu É sempre estilo digo, prova de autoescola, sim, não fazendo uma comparação tem igual, suas mas tipo, técnicas. tem que ter a técnica para passar. Não adianta só saber dirigir ou só saber do direito, né? Uhum. É. A gente, para finalizar aqui, vou anunciar mais 2 patrocinadores, que é a Gráfica Foto RJ. Vai aparecer aí na telinha de vocês. Ela trabalha com personalização, comunicação visual. Aí tá ali, ó, camisa, copos,
cartão de visita, banner, azulejo, inclusive esse que está aqui, que a gente entrega para o convidado, as nossas canecas personalizadas, essa prancheta aqui, tudo foi a Foto RJ que enviou, né, que confeccionou para a gente, faz um serviço de muita qualidade e a preço popular, tá? Então recomendamos aí a Gráfica Foto RJ. E também, para encerrar, o Espaço Cultural Betania Kids, tá? Que é um instituto que oferece cursos a preços populares, aula de música, dança, balé, judô, dentre outros, tá? Só acessar o Instagram deles aí que vocês conseguem estar tendo acesso a essas informações. E aí, Tarcísio, a gente está encerrando já passou, né? Chegou a nossa 1 horinha. E sempre para finalizar, eu peço para os nossos convidados deixar assim uma mensagem de incentivo para a pessoa que deseja ser um advogado, até mesmo independente da área, né? Porque eu acredito que a pessoa, quando ela faz o direito, ela entra pensando numa área, no meio vai para outra, no final decide outra, depois muda, né? Mas assim, porque esse é o objetivo do nosso podcast, é levar informações sobre as profissões, as histórias, né? Para que as pessoas possam ter uma ferramenta ali de apoio na hora da decisão, né? E nada melhor do que a gente ver e ouvir da prática, porque a teoria é muita coisa, só que na prática pode ser muito diferente, né? Então, o que você deixaria de conselho, até mesmo assim, a pessoa para ser um advogado, se ela não tiver isso daqui, no meu caso, eu acho que não vai ser muito bom, é bom avaliar, porque às vezes escolher a profissão não é só o emocional, né? A gente, às vezes, acaba escolhendo pelo lado emocional, às vezes tem alguém na família, mas a profissão é algo que a gente quer escolher e quer levar para a vida. E se a gente fizer uma escolha ruim, a gente pode pagar o preço, né? Eu digo que, na verdade, a profissão que tem que te escolher, né? Se você escolher a profissão, no seu decorrer, você tem que fazer ela começar a escolher você cada passo a passo. Assim, a mensagem que eu dou é assim, ser advogado é ser na essência, é um pacificador social, um arquiteto de soluções. Você vai ter uma liderança com conflitos humanos de forma direta, de forma crua. Então você precisa de fato ter essa paciência, ter uma leitura direta de cada cliente, entender que ele está ali te escolhendo para que você seja de fato vamos dizer, a última solução dele. Então, a minha frase final é: pense que se coloque no lugar de cada pessoa que senta ali na sua frente. Hoje você está numa posição que você está para solucionar, resolver e trazer uma paz interior, porque você, ao anoitecer, quando colocar a cabeça no travesseiro e ter a ciência que alguém vai resolver aquilo para você que é longe da capacidade dele, e você resolver é a melhor coisa, é o melhor conflito e é a melhor solução que você vai trazer para qualquer um, sendo de qualquer importância, independente de quanto você cobrar de honorário ou de quanto você cobrar na sua própria profissão. Seja digno, seja honesto, faça cada centavo que for aplicado em você valer a pena, porque muitas das vezes, ou sempre, você é a solução de alguém, mesmo sem você saber. Muitas das vezes eu escutei que um dos meus vídeos, né, acabou ajudando alguém, ajudou fulano. Então não faça só por você, faça e entenda que tudo que você faz reflete em algum ponto, ou na sua vida positiva, ou na vida positiva de alguém que muitas das vezes, Lucas, nem curte o seu vídeo, nem te dá um comentário, mas de uma forma ou de outra... está ali acompanhando, vendo. Não trabalhe para procurar like, não trabalhe para procurar comentários, mas sim para de fato ajudar cada vez mais uma sociedade que está precária de informações e de soluções, porque cada vez mais está apertando. Então faça, tanto por você quanto pela pessoa que está te procurando. Então tá aí, pessoal. Esse é o recadinho do Dr. Tarcísio. A gente vai te entregar aqui uma lembrancinha, né? Uma lembrança não para você lembrar, tá aqui na... Isso aqui foi oferecido pela Gráfica também, a nossa parceira. É uma lembrança para dizer que você veio aqui, né? E assim, sua carreira é um exemplo que inspira gerações. E esse é o nosso objetivo, né? Convidar profissionais que tenham, de fato, essa frase aí como uma vivência, né? E aí receba esse presente aí do nosso podcast, tá bom? A gente agradece aí pela participação, tá? Eu agradeço pelo convite. E aí,
Vamos que vamos. Quem sabe aí mais pra frente, eu sempre falo isso pros meus convidados. Vai voltar em algum momento. Com certeza. Né? E, pessoal, você que assistiu aí até o final, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ajuda a gente a estar levando o nosso trabalho para mais pessoas, tá bom? Curte, comenta, compartilha. E te esperamos aí no próximo episódio. Tchau, tchau.